Tratado no capítulo 1. Tratado, capítulo 1, número 14. Necessidade da verdadeira devoção a Maria. Capítulo 14, no número 14. Antes da gente entrar no primeiro capítulo, não precisa pegar na Bíblia, o padre irá proclamar a palavra de Deus, não precisa pegar, senão vai perder muito tempo. É primeiro livro dos Macabeus, capítulo 3, versículo 43. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 3, versículo 43 e 44. Está escrito assim: disseram uns aos outros: levantemos nossa pátria de seu abatimento e lutemos por nosso povo e nossa religião. Convocaram então toda a gente, a fim de se prepararem para a luta, de rezarem, de implorarem piedade e misericórdia de Deus. Palavra do Senhor. Disseram uns aos outros, o povo judeu: levantemos nossa pátria de seu abatimento e lutemos por nosso povo e nossa religião. Isso era por volta do ano 165 a.C. Os gregos tinham invadido Jerusalém. E Jerusalém, Israel, nesse momento, era dominado pelos persas. Os persas foram expulsos e eles fizeram uma espécie de sociedade pagã, grega e persa, para destruir o povo de Israel, para destruir a religião de Israel. E teve um grupo de resistentes, zelosos, autenticamente religiosos, que são os macabeus. Macabeus, em grego, significa martelo. Eles eram verdadeiros martelos dos hereges, dos pagãos. Santo Antônio tinha esse apelido, né? Martelo dos hereges. Também Santo Atanásio, né? Terror dos hereges. Ou seja, da falsa religião, do sincretismo, né? Hoje é dia de São Cosme e Damião. Olha o que eles fazem com a figura de São Cosme e Damião. Então esse sincretismo, o paganismo que vem adentrando a religião, tanto a religião judaica quanto a religião cristã, é como um parasita que vai destruindo tudo. É o Covid-19 dentro do organismo religioso. Só que a turma só combate os problemas físicos, não combatem os problemas espirituais. E quem que são os anticorpos do organismo vivo que é a igreja? Quem que são esses zelosos, esses resistentes a esses vírus pagãos, sincréticos, mentirosos? Esses vírus que parecem inofensivos, mas que com o tempo vai destruindo o corpo místico que é a igreja. Ah, padre, mas a igreja não destrói, padre. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela.
Mas para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja, Jesus lutou contra o pecado, contra a morte e contra o mundo até a última gota do seu sangue. Se nós quisermos que o mal, o pecado, esse vírus de um indiferentismo, de um laxismo, de ideologias e falsas teologias não destruam as nossas capelas, as nossas comunidades, teremos que ser como os Macabeus. Leio de novo, primeiro livro dos Macabeus, capítulo 3, versículo 43. Está escrito assim: disseram uns aos outros: levantemos nossa pátria de seu abatimento e lutemos por nosso povo e por nossa religião. Convocaram então toda a gente, a fim de se prepararem para a luta, de rezarem, de implorarem piedade e misericórdia de Deus. Isso foi há 165 anos antes de Cristo. Os Macabeus também foram martirizados. O livro dos Macabeus é a mesma coisa que o livro dos mártires. Eles foram mártires judeus que expulsaram os gregos, os persas, os sírios, os romanos. Expulsaram com o zelo, com a oração, com a penitência, com a entrega, mas eles chegaram também a resistir. Teve luta armada, assim como os cristeiros na cidade do México. Quem viu o filme Cristiada, né? O santo, já é santo, né? José Sánchez del Rio, já é santo, né? Mártir, os mártires da Revolução Mexicana, recente, século 20. Os milhares de mártires da Revolução Espanhola, beatificado recentemente pelo Papa Bento XVI. E no livro azul do Movimento Sacerdotal Mariano, esse livro maravilhoso que é o Evangelho da Virgem Maria, Nossa Senhora, a cada 10 páginas, fala de uma perseguição sangrenta contra a igreja. E quem serão esses mártires desses tempos que virão? Quem serão esses resistentes que guardarão a fé até o derramamento do sangue? Quem que serão esses novos macabeus? Esses novos cristeiros? Assim como a Polônia da época de São João Paulo II teve que resistir ao nazismo, depois resistiram ao comunismo, com muita oração, com cultura, com uma resistência católica, a ponto de Jesus aparecer para Santa Faustina e dizer: reze pela Polônia, se entregue pela Polônia, porque dela, isso são palavras de Jesus a Santa Faustina, dela eu tirarei a centelha que preparará o mundo para a minha vinda derradeira. Se Jesus disse que da Polônia ele ia tirar esse broto, esse rebento, que ia preparar o mundo para a sua vinda, esse broto é o Papa João Paulo II, esse rebento, esta árvore que resistiu com todas essas lutas do século XX, todas essas batalhas que a igreja veio sofrendo depois do Concílio Vaticano II, e o Papa João Paulo II, como uma verdadeira ponte, como um romano pontífice, fez com que a cristandade, os cristãos, passassem do século XX para o século XXI. Ele sabia desde o início, porque era místico, era um santo, que a missão dele era trazer a igreja para o terceiro milênio.
E como que ele fez isso? Fez isso por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. É assim também que nós iremos resistir, não só ao coronavírus físico, mas pior do que esse físico, coronavírus espiritual, que o organismo católico já está vivendo desde o século XIX, desde o Concílio Vaticano I, que foi em 1870. Concílio Vaticano I, que não conseguiu nem terminar por conta das revoluções na Europa. E veio o século XX, o Papa Leão XIII teve aquela visão mística. No ano de 1884, Papa Leão XIII celebrou a Santa Missa, e depois que ele celebrou a missa, comungou em ação de graças, o seu secretário estava ao lado dele, viu o Papa atônito, o Papa ficou pálido, olhou fixo para o sacrário, como alguém que está vendo algo aterrador, e o secretário, Monsenhor, do lado do Papa Leão XIII, vendo o Papa Leão XIII, ali naquele momento, de certo, até meio que atormentado, e o Papa Leão XIII, depois dessa visão, desse olhar fixo no sacrário, ele saiu tremendo, preocupado, entrou no seu escritório, se fechou por uns tempos, por alguns minutos, e saiu de lá com uma oração escrita. Ele compôs uma oração depois desta visão que ele teve. A oração é esta: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder e a virtude divina, precipitai o inferno a Satanás, todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Por que que o Papa Leão XIII compôs esta pequena oração a São Miguel, que é conhecido também como pequeno exorcismo de Leão XIII? Porque ele viu, o Papa Leão XIII viu Satanás conversar com Jesus no sacrário. Como no livro de Jó, Satanás chegou andando pelo mundo e disse para Deus que ele queria permissão para destruir Jó, porque Jó era um justo, era um homem temente a Deus. A visão do Papa Leão XIII foi a mesma coisa. O demônio estava pedindo a Jesus mais um tempo para destruir a igreja. E Jesus disse para ele: eu te darei mais um século, depois eu virei e nós acertaremos as contas. O século é o século XX, e ficou conhecido como o século de Satanás. Por isso, 2 guerras mundiais, nazismo, comunismo, revolução sexual, revolução cultural, contracultural nos anos 60, o Concílio Vaticano II sendo solapado por dentro com várias correntes para destruir a igreja, a ponto do Papa Paulo VI, São Paulo VI, dizer que a fumaça de Satanás entrou no templo santo de Deus, e que ele temia que um espírito não católico prevalecesse na igreja dentro de poucos anos. E é isso justamente que nós estamos vivendo. O catolicismo está se esvaindo na face da terra, assim como no tempo dos Macabeus, por uma invasão sincrética, por um vírus chamado modernismo, que o Papa São Pio X chamava de a síntese de todas as heresias. Vimos semana passada que o protestantismo é um não declarado à igreja. O protestantismo gera uma religião cristã paralela,
onde o governo desse pseudo-cristianismo não vem de uma instituição divina, mas de uma instituição puramente humana e burocrática, aonde vai rachando as suas lideranças e fazendo células para o mundo inteiro. Hoje existem mais de 30 mil denominações cristãs, 30 mil, entre aspas, igrejas cristãs. Cada pastor ensina uma coisa diferente, brigam entre eles mesmos, cada um interpreta a Bíblia de acordo com a sua mente, com a sua cabeça. E o protestantismo, que é esta aversão a uma cabeça visível que governa a igreja, que é o magistério, que Cristo Jesus instituiu sobre Pedro. Mateus 16:18, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Essas chaves é o poder de ligar e desligar, é a infalibilidade em matéria de fé e de moral. Assim como o Pai me enviou, João capítulo 20, versículo 21, eu também vos envio. Lucas capítulo 10, versículo 16, quem vos recebe, quando Jesus enviou os apóstolos, disse, a mim recebe, quem vos rejeita, a mim rejeita. O protestantismo rejeitou a igreja, rejeitando o sumo pontífice, a comunhão com os bispos, e de alguma forma rompe com todos os sacramentos, ficando só com o batismo, e ainda assim um batismo mitigado, que não suporta as crianças, não batiza as crianças. Ou seja, é uma verdadeira anomalia cristã, e isso não tardou em gerar uma outra revolução na sociedade. Se o protestantismo é uma revolução contra o poder temporal religioso, a igreja, o magistério da igreja, o iluminismo é uma revolução social contra o reinado de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que no ano de 1693, na festa de São João Evangelista, o discípulo amado, o Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo apareceu lá na igreja de Paray-le-Monial, na França, a Santa Margarida Maria Alacoque, pedindo para que o rei francês, Luís, consagrasse a França ao seu Sagrado Coração, inclusive que colocasse na bandeira da França, que é azul, branca e vermelha, colocasse lá no branco da igreja da França, o Sagrado Coração de Jesus. Foi um pedido expresso de Jesus, inclusive que a guarda, o exército francês tivesse também nos seus escudos, nas suas armas, o Sagrado Coração de Jesus, porque no plano de Deus, que é irrevogável, Romanos 11, 29, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, não volta atrás, não volta atrás. Deus não é você, Deus não sou eu, Deus não é o Zezinho da esquina, a Mariazinha ali da frente. Quando Deus quer uma coisa, é imutável, é imutável. Deus é santo, Deus é luz. 1 João 1,5, Deus é luz e nele não existe trevas, treva alguma, ele é luz, ele é verdade. João 14,6, eu sou a verdade. Você é complicado, você, sua família, essa capela é complicada, Várzea Grande é complicado, Padre Braulio é complicado, mas Deus é santo, Deus é simples. Nós complicamos tudo, nós complicamos a família, nós complicamos a sociedade, nós complicamos a política, nós complicamos o estudo, nós complicamos os relacionamentos, nós complicamos as artes. Nós, de uma coisinha de nada, a gente faz um cavalo de batalha, mas Deus, graças a Deus, não é assim. Deus, graças a Ele mesmo, Ele não é assim. Ele é luz, Ele é simples. Deus é sim, sim, não, não. Como está em Mateus 5,37, que o vosso sim seja sim e que o vosso não seja não. Então o Senhor, que é Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente,
Ele tem projetos de salvação, de vida, de triunfo para o mundo, mas Deus quer agir nesse mundo através de um país chamado França. Por quê? Porque Ele elegeu. Como Jesus tinha predileção por Betânia, como Jesus tinha predileção por São João Evangelista, Jesus tem uma predileção pela França. Por isso que Nossa Senhora apareceu 3 vezes na França, para reparar esta ação diabólica na França. Porque enquanto a França não se converter, a igreja não terá respaldo. E se a igreja não tem respaldo na Europa, o mundo está em frangalhos. Continuemos pedindo a Deus a consagração da França, porque na França houve o iluminismo. O iluminismo é isso, é banir dos corações das famílias, das universidades, da cultura, da política, a pessoa santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo. E o iluminismo tira Jesus do trono, tira a Virgem do trono, Notre Dame, a mãe de Deus, Nossa Senhora, para colocar lá a deusa razão. Mas quando o homem toma o centro das coisas, é Satanás que vem reinar no lugar do homem. Por isso Nossa Senhora apareceu em La Salette, por isso ela apareceu em Lourdes. Antes ela já tinha dado o ar da graça em Paris, com a medalha milagrosa, para reparar o iluminismo francês, para reparar esta soberba que enraizou na França e que espalhou na Europa inteira. E o iluminismo, ele vai gerar várias outras correntes que rejeitam tudo aquilo que é sagrado, não só na Europa, mas espalhando no mundo inteiro, que é o niilismo, ou seja, não existe nada além do aqui e agora. O existencialismo, a vida é aqui, nós temos que curtir isso daqui. O comunismo, que é a utopia política de Karl Marx. E depois a Rússia. A Rússia se torna o quartel-general destas forças malignas, porque a revolução na Rússia, em 1917, ela eclodiu em 1917, mas ela já vinha antes. O que aconteceu com a dinastia Romanov em Moscou? Eles sofreram um atentado, mas um atentado da parte de quem? Da parte da aristocracia francesa e inglesa, os Rothschild, os Rockefeller, essas famílias de linhagem satânica. Eles deporam, eles assassinaram o czar, o imperador russo, e colocou lá em Moscou, no Kremlin, no centro político, cultural da Rússia, a sede do comunismo. E o comunismo é isso, é não à religião, não a Deus. E esse comunismo inoculou-se na Igreja Católica através de uma teologia marxista que foi destruindo tudo dentro dos seminários, na formação, na mente dos sacerdotes, na forma da igreja se ver e pastorear, e nós chegamos no ponto que chegamos. Por isso a Virgem pediu em Fátima: consagrem a Rússia ao meu coração imaculado, porque se ela não for consagrada, ela vai espalhar os seus males pelo mundo. E tantas tentativas de consagração, mas não houve ainda uma consagração colegiada da Rússia, e ela continua espalhando os seus males pelo mundo. Foi o primeiro país a aprovar o aborto, primeiro país. Já lá na década de 20, a Rússia já estava abortando e abortando. Hoje na Rússia, mais se mata crianças do que nasce crianças. Eles financiam, os russos,
com as suas táticas, com as suas armas, todos os movimentos revolucionários do mundo. E a KGB, o Centro de Inteligência Russa, eles trabalham para destruir as monarquias e também destruir as soberanias nacionais. E nós estamos debaixo desta batalha. Por isso que Nossa Senhora apareceu em Fátima. E quando quiseram abafar a mensagem de Fátima, dentro e fora da igreja, começa um outro fenômeno de aparições marianas em San Sebastián do Garabandal, na Espanha, nas colinas da Cantábria. Nossa Senhora aparece mais de 2.000 vezes. 2.000 vezes. Ela passa 3 anos mais aqui na terra do que no céu. Essa expressão não é minha, é do Papa São Paulo VI. E quem gostava muito de defender Garabandal, a veracidade de Garabandal e as mensagens de Garabandal, era o Santo Padre Pio de Pietrelcina. Mas não só, Santa Teresa de Calcutá, São José Escrivá, que era espanhol, a mística que vai ser beatificada, o processo dela já está quase pronto para ser beatificada, Marthe Robin, do sul da França. Marthe Robin, uma mística estigmatizada que viveu 51 anos somente do Santíssimo Sacramento. Todas as quintas-feiras ela começava a gemer, sofrer a paixão de Jesus na sua alma e no seu corpo. Marthe Robin chegava a morrer nas sextas-feiras, morria. Vinham os médicos, equipe, os cientistas, pesquisadores, e ela ressuscitava no domingo. Colossenses capítulo 1, versículo 24: completo na minha carne aquilo que falta a paixão do meu Senhor pelo seu corpo, que é a igreja. Jesus está vivo em nós. Jesus está vivo em nós. Jesus mora em nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos casa de Deus, todos nós, casa de Deus. Há uma inabitação da Trindade em nós. E São João da Cruz diz que nós vamos cansar se a gente buscar Deus fora, porque Ele está dentro de nós. E o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem faz com que nós vivamos um cristianismo interior. Existem 3 formas da gente se consagrar a Nossa Senhora, 3 fórmulas de consagração: a de São Luís de Montfort, a de São Maximiliano Kolbe e a de São João Paulo II. A de São Luís de Montfort faz a gente viver a infância espiritual, se entregar a Nossa Senhora como um menino Jesus, como uma criança aos cuidados da Virgem. A devoção, a consagração a Nossa Senhora pelo método de consagração de São Maximiliano Kolbe faz com que a gente seja missionário, que a gente propague o Evangelho, que a gente vá aos confins anunciar o Evangelho. E a de São João Paulo II nos leva a identificar com Cristo no mistério da cruz. As três se unem na verdadeira devoção à Santíssima Virgem pelo método de São Luís de Montfort. Marthe Robin também, ela defendia a veracidade de Garabandal. E quando Nossa Senhora, através das meninas, as 4 meninas, Conchita, Marilole, Maricruz e Jacinta, Nossa Senhora coloca em Garabandal, ela traz em Garabandal uma mensagem eucarística. Ela diz que é para nós meditarmos cada vez mais a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e fazer companhia para Jesus no sacrário, no altar, porque Jesus tem padecido a indiferença de cada um de nós. Outra mística portuguesa, Beata Alexandrina, Jesus disse para ela: filha, o meu abandono no sacrário é maior do que no Calvário. E quem abandona Jesus no sacrário? Quem abandona Jesus nas santas missas? Somos nós. Por isso Nossa Senhora quer levantar um povo zeloso, um povo movido pelo Espírito Santo, como os Macabeus. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 3, versículo 43. Disseram uns aos outros:
levantemos nossa pátria do seu abatimento e lutemos por nosso povo e nossa religião. Convocaram então toda a gente a fim de se prepararem para a luta, de rezarem, de implorarem piedade e misericórdia a Deus. Esta é a consagração total a Nossa Senhora. Nossa Senhora em Garabandal, ela também trouxe a mensagem profética, que não é dela, é da Trindade, dizendo que a igreja passará por um aviso, milagre e um castigo. O mundo e a igreja passarão por um aviso. O que é esse aviso? É a iluminação das consciências. Todos nós, todos os habitantes da terra passarão por uma iluminação, verão Deus e verão cada um de si. E nós veremos a nós mesmos, Deus e nós mesmos. E aí nós vamos ter que decidir de que lado nós estamos. O milagre virá como um sinal visível, tangível, concreto, extraordinário para converter os ateus. A Virgem disse em Garabandal que no dia do milagre a Rússia se converterá. E os protestantes, os cristãos protestantes separados da igreja, os bons cristãos voltarão. E aí haverá um só rebanho e um só pastor. E a igreja sofrerá a oposição dos maus, uma grande perseguição. E Nossa Senhora irá proteger aqueles que são seus consagrados. Mas também ela vai levantar inúmeros mártires para testemunhar Jesus Cristo até a última gota do seu sangue, como aconteceu com milhares e milhões de mártires antes de nós. É este martírio da igreja que preparará o triunfo do coração imaculado de Maria, conforme a visão do terceiro segredo de Fátima, relatado e documentado pela irmã Lúcia. Quando irá acontecer isso? Não sabemos, mas nós precisamos aproveitar ciosamente o tempo, porque são esses resistentes, esses consagrados ao coração imaculado de Maria, ungidos pelo Espírito Santo, que milagrosamente não vão apostatar, porque quando os macabeus foram invadidos pelos gregos, pelos persas, milhares de judeus foram abandonando a sua fé. Não, eu não sou mais, eu não tenho mais fé não vou mais na missa não preciso mais, preciso oferecer sacrifício, mas não preciso ir no templo, não preciso meditar a palavra de Deus, isso é bobagem, agora nós estamos de quarentena aqui na Grécia, na Pérsia, e eles foram perdendo a fé, foram se tornando pagãos, foram se misturando com os costumes pagãos, e se perderam. Deus, para que esse mundo não se perca de vez, Ele vai, como Nossa Senhora diz nas suas mensagens do livro azul, que nada mais é do que o eco da mensagem de Fátima, Nossa Senhora vai formar um pequeno resto, Esta é uma pequena introdução das dificuldades que a igreja enfrentou desde a Revolução Protestante até hoje. Mas Deus, nosso Senhor, que é rico em misericórdia, Ele não vai abandonar os seus. Ele não abandona os seus. Por isso está escrito no tratado, no capítulo 14. São Luís diz assim: com toda a igreja confesso que Maria, não sendo mais que uma simples criatura saída das mãos do Altíssimo, é menor do que um átomo, ou antes, não é nada em comparação com a sua majestade infinita, que é Deus, aquele que é. Então São Luís ele já diz assim, que Nossa Senhora, perto de Deus, ela é um átomo. Nossa Senhora não é deusa, ela não é divina. Nossa Senhora é uma criatura agraciada, ela é um átomo perto de Deus, porque ela é criatura, ela não é absoluta,
o seu ser foi criado. O ser de Deus é absoluto, é incriado. Nossa Senhora veio de Deus, por isso ela, em comparação a Deus, ela é um átomo. Mas toda a criação, em comparação com a Virgem, também é um átomo. Eu e você, perto de Nossa Senhora, nós somos um átomo, não somos nada perto da grandeza dela. E é nesta grandeza que Deus irá glorificar os nossos tempos. Deus Pai, 16, Deus Pai não deu ao mundo o seu Filho unigênito, senão por Maria. Por mais ardentes que fossem os suspiros dos patriarcas e as súplicas que durante 4.000 anos lhe fizeram os profetas e os santos da antiga aliança para obterem este tesouro, mas quem mereceu foi a Virgem Maria. Só ela encontrou graça diante de Deus pela força das suas orações e pela grandeza das suas virtudes. Diz Santo Agostinho que, não sendo o mundo digno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai, este o deu através da Virgem, para que os homens o recebessem por ela. O Filho de Deus fez-se homem para nos salvar, mas foi em Maria e por Maria que isso aconteceu. Deus Espírito Santo formou Jesus Cristo na Virgem, mas só depois de lhe ter pedido consentimento por um dos primeiros ministros da sua corte. E Nossa Senhora disse sim. Ela disse o seu fiat e começou a obra da redenção. Por isso está agora Deus, Filho e Maria, número 18. Número 18. Como o novo Adão ao seu paraíso terrestre, assim desceu Deus Filho no seio virginal de Nossa Senhora. Ele desceu no coração imaculado de Maria, para aí achar as suas delícias e operar as escondidas maravilhas de graça. O Deus feito homem encontrou a sua liberdade em se ver aprisionado no seio de Nossa Senhora. Olha a linguagem de escravidão. Jesus encontra liberdade sendo aprisionado em Nossa Senhora. Por isso nós precisamos ser escravos de Maria. O Senhor Jesus só encontrou felicidade e liberdade sendo dependente dela, estando cada vez mais unido a ela. Jesus foi muito mais livre no ventre de Nossa Senhora do que depois que ele nasceu. Depois que Jesus saiu do ventre imaculado de Maria, ele se sentia preso por causa dos pecados dos homens. Mas no seu seio, no seio da sua mãe, ele se sentiu livre. Aí está a escravidão. Nós precisamos estar no coração imaculado de Maria, presos a ela, como Jesus foi. Aí nós teremos liberdade. A única liberdade autêntica nesse vale de lágrimas. 19. Se examinarmos de perto o resto da vida de Jesus, veremos que ele quis iniciar os seus milagres por Maria. Santificou São João Batista, já no seio de Santa Isabel, pela palavra da Virgem Maria. Logo que ela falou, João ficou santificado, e este foi o primeiro milagre de Jesus na ordem da graça. Foi a transformação, foi o derramamento do Espírito Santo no seio de Isabel. Onde Nossa Senhora chega, é Jesus quem chega. Onde a Virgem Maria chega, é Jesus quem chega. E onde Jesus chega, ele derrama o Espírito Santo, porque o Pai lhe deu o Espírito sem medida. 20. O Espírito Santo e Nossa Senhora. Sendo o Espírito Santo estéril em Deus, isto é, não produzindo nenhuma outra pessoa divina, tornou-se fecundo por Maria, a quem desposou. Ficou com ela, nela e dela, que formou a sua obra-prima, um Deus feito homem, e que forma todos os dias, até o fim dos séculos, os predestinados e os membros do corpo que tem por cabeça o adorável Senhor Jesus. É por isso que
quanto mais, aqui que está, hein, queridos? O padre vai ler com calma, porque aqui é um segredo. Aqui é um segredo de santidade. Número 20 do tratado. Veja bem. É por isso que quanto mais numa alma ele encontra Maria, sua amada e inseparável esposa, tanto mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma e essa alma em Jesus Cristo. Quanto mais uma pessoa é mariana, mais ela vai ser santa, porque foi esse casamento místico do Espírito Santo e Nossa Senhora que produziu Jesus. A santidade é isso. A santidade é Nossa Senhora tomar-nos nos seus braços como nossa verdadeira mãe e apresentar-nos ao Espírito Santo, que é o santificador, para gerar em nós, como nós cantamos naquela música de comunhão, gerar em nós Cristo Jesus. Esse é o segredo. E como o Espírito Santo vai encontrar Nossa Senhora em nós? Como que nós vamos ter a expressão de Nossa Senhora? Como que nós vamos ter a face de Nossa Senhora, os gestos de Nossa Senhora, o perfume de Nossa Senhora? Nos consagrando a ela. E consagrar a Virgem Maria não é, eu vou me consagrar à Virgem Maria e agora eu não posso dar um espirro, agora eu não posso tropeçar, agora eu não posso ter nenhuma falha, agora eu não posso rir, agora eu não posso chorar, porque eu sou consagrado a Nossa Senhora. Isso não é consagração, Nossa Senhora, não. Isso é problema mental. Pode rir. Isso é problema mental. Essa consagração eu nunca ensinei para ninguém, nem a igreja, nem o tratado. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. Contrário, consagração total a Nossa Senhora. Eu posso amar mais, eu posso servir mais, eu posso comungar mais, eu posso ser mais livre. Eu que sou mulher, que tem muitas mulheres, graças a Deus, daqui para frente eu sou mulher, eu sou livre para me vestir como Nossa Senhora. Eu sempre falo para vocês, mulheres, na confissão, não espera morrer não, viu? Para você imitar a Nossa Senhora. Depois que você morrer, você não precisa pôr vestido mais, saia não precisa, cadáver não precisa de vestido mais, de saia. É agora, o tempo é agora. Da gente viver a modéstia é agora. Padre Pio, nós celebramos agora, semana, dia 23, ele dizia para suas filhas espirituais: minha filha, você é devota de Nossa Senhora? Sim, padre, eu sou. Então imite-a no seu jeito de vestir, também. A consagração é mais interior do que exterior, mas se a gente não pegar o padre, o sacerdote, se ele não ficar firme com aquilo que também são as consequências do seu sacerdócio, no modo dele se vestir, no modo dele celebrar a missa, ele vai se perdendo. A mulher é a mesma coisa. Se ela não ficar firme no modo de se vestir, de educar os filhos, ela vai se perdendo. A medida do ser cristão não é a gente que dá, entendeu? Não sou eu, eu vou ser padre do meu jeito. Não, eu vou ser padre como Jesus quer. Eu vou ser mulher do meu jeito. Não, você não pode ser mulher do teu jeito, porque se você for mulher do seu jeito, o que você está fazendo na igreja? Você não precisa vir na igreja, você fica na tua casa. Na igreja a gente vem para ser transformado, e essa transformação Deus quer fazer com carinho, com suavidade. Salmo 33, versículo 11, provai e vede quão suave é o Senhor quer fazer essa transformação, e graças a Deus, inúmeras mulheres, falo mais agora para as jovens, foi uma verdadeira libertação, quando parou de se vestir para os outros, se vestir para seduzir os outros, e começou a se vestir, porque eu carrego a Trindade dentro de mim, eu sou casa de Deus, e eu preciso ser bom exemplo para os outros. Então, existe também a devoção exterior, mas a verdadeira devoção a Nossa Senhora não é, eu não posso isso, eu não posso aquilo, agora, não, pelo contrário, é para gerar cada vez mais a liberdade dos filhos de Deus,
Gálatas capítulo 5, versículo 1, é para a liberdade que Cristo nos libertou. João 10, 18, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Dar a nós mesmos. Provérbios capítulo 23, versículo 26, filho, dá-me o teu coração. Quem dá o coração para Deus está dando tudo, porque o coração é a sede da nossa vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então as coisas são interiores, sim, por excelência, mas também exteriores, Não dá para ser devoto de Nossa Senhora com calça apertada, não dá, não tem condição, não existe isso. Calça justa, mais justa do que a justiça divina, né? Ainda põe celular, põe um monte de coisa. Meu Pai amado, né? Isso aí já não é questão de devoção, isso é questão de cristianismo puro e simples. Pula, vamos para frente que eu já estou cansado, meu Deus do céu. O livro dos Provérbios diz assim, né? Teimosia de mulher e goteira no tempo de chuva é a mesma coisa. Quem está falando isso? É Deus. Deus está falando que a mulher é mais teimosa do que goteira em tempo de chuva. Então essa briga não é minha. Deixa para o purgatório ou para o inferno, para quem não se converter. Continua. Então o Espírito Santo, ele quer encontrar a Virgem em nós, para produzir Jesus Cristo. Por isso que na Trindade, a Trindade também se regozija na Virgem. 22, número 22, nós estamos estudando, hein? Estudo, isso aqui é uma aula, né? O padre ligou aqui no velocímetro, porque senão não acaba. 22, o procedimento que as três pessoas da Santíssima Trindade tiveram na encarnação. A primeira vinda de Jesus Cristo tem-no ainda todos os dias, de uma maneira invisível, na Santa Igreja, e tê-lo-ão até a consumação dos séculos, na última vinda derradeira de Jesus. Deus Pai juntou todas as águas e chamou-as mar, juntou todas as graças e chamou-as Maria. Este grande Deus tem um tesouro ou um celeiro riquíssimo, onde encerrou tudo que tem de belo, de resplandecente, de raro, de precioso, incluindo o seu próprio Filho. E este tesouro imenso não é outro a não ser Maria, a quem os santos chamam de tesouro do Senhor, de cuja plenitude os homens serão enriquecidos. Falava das mulheres, da vestimenta das mulheres, mas os homens também precisam ser todo de Maria. Como que um homem é todo de Maria? Quando ele começa a obedecer, quando ele troca de lugar com Deus. Qual que é o problema da psicologia masculina? Não se submete a Deus. Pode ver que os homens muitas vezes têm dificuldade de rezar, dificuldade de ficar em silêncio, dificuldade de passar tempo em adoração. O homem, ele até aceita ser cristão, mas se ele estiver fazendo alguma coisa, você põe ele para rezar, para ficar em paz, ficar silencioso, ele fica em tédio. Começa a ficar em tédio, igual Esaú. Esaú ficava entediado quando ele ficava muito perto de Rebeca. E Jacó não. Jacó era mais tranquilo. Ele gostava de ser cuidado pela sua mãe Rebeca e também gostava de ajudar Rebeca. Agora, Esaú, que é símbolo dos cabritos rebeldes, não gosta de ficar quieto não. Entendeu? E geralmente o homem que gosta de ser protagonista das coisas, daqui a pouquinho ele está enfurnado no pecado. Está enfurnado no pecado porque ele manda em tudo. E daqui um pouquinho está mandando até no próprio Deus e não está percebendo. Então, se as mulheres precisam ter esta questão da vestimenta, os homens precisam também ser submissos a Nossa Senhora.
Os homens precisam deixar Nossa Senhora governar a vida pessoal deles, a família deles. Os sacerdotes precisam deixar a Virgem governá-los, senão eles vão fazer estrago. Eles vão passar fazendo estrago, igual tsunami. O padre, onde que ele passar, ele tem que deixar rastros de Deus, rastros de amor, de adoração, de vida, de entrega, não feridas para todos os lados. E nós corremos esse risco, tanto os sacerdotes, quanto os pais de família, e gente que está à frente de comunidade, homens que estão à frente de comunidade, porque são rebeldes, são Esaús, que nunca rezam, que nunca tem vida interior, que nunca tem tempo para meditar, e sai fazendo estrago na vida dos outros. Então Nossa Senhora quer governar, ela quer reinar em cada um de nós. Número 28, e já vamos terminando. No céu, Maria impera aos anjos e aos bem-aventurados, como recompensa da sua profunda humildade. Deu-lhe Deus o poder e o encargo de encher de santos os tronos deixados vazios pela orgulhosa queda dos anjos apóstatas. É vontade do Altíssimo exaltar os humildes. Lucas 1:52. Que o céu, a terra e os infernos obedeçam, livre ou forçadamente, às ordens da humilde Maria, fê-la soberana do céu e da terra, condutora dos seus exércitos, guarda dos seus tesouros, dispensadora das suas graças, obreira das suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, medianeira dos homens, vencedora dos inimigos de Deus e fiel companheira de suas grandes obras e triunfos. Por isso que por fim o meu coração imaculado triunfará. Está vendo? Deus gosta de fazer tudo através de Maria. É São Bernardo que diz, retoricamente, ele pergunta a nós: qual foi o maior dom que Deus nos deu? Não foi Jesus Cristo? E veio através de quem? De Nossa Senhora. E São Bernardo, com esta lógica santa, ele diz assim: então como que o resto não nos viria por ela? Se o maior dom foi o Filho e veio através de Maria, como que o restante das graças também não virão através dela? E a graça das graças é a nossa santificação e a nossa glorificação no céu. Mas também uma grande graça que a sociedade vai receber é quando a França e a Rússia forem consagradas aos Sagrados Corações. Aí haverá o triunfo do coração imaculado de Maria. A Rússia será católica. Termino a formação de hoje com um episódio. Aconteceu na vida do Padre Pio. Um general americano, do exército americano, levou os seus soldados para confessar com o Padre Pio. Aí os soldados iam confessar e saíam todos chorando, porque muitos não acreditavam, já não acreditavam em Deus mais. E por fim, o general chegou no Padre Pio e disse o que ele fez para que aqueles soldados que ele conhecia fazia tanto tempo, todos rudes e bravos, fossem transformados. O Padre Pio falou: simplesmente eu mostrei para eles a graça do amor misericordioso de Jesus e a ternura de sua Santíssima Mãe. E o general recomendou ao Padre Pio que rezasse pela América, pela conversão dos Estados Unidos da América, porque vocês sabem que os Estados Unidos infelizmente se tornou protestante, predominantemente protestante, naquilo que é cristão. A igreja católica nos Estados Unidos está por um fio, apesar de ter bons leigos e uma resistência, uma inteligência boa. Graças a Deus, nos Estados Unidos tem
em média de 700 casas de adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento, mas o clero americano foi pisado pelo demônio nesse século. E a sociedade americana descredibilizou o clero de tal modo que é irreversível, é só por um milagre. E o general, soldado, homem lá das grandes patentes militares, pediu ao Padre Pio que rezasse pela América. E o Padre Pio disse assim para esse oficial militar americano, que a conversão da América, dos Estados Unidos, será gradativa, ao passo que a conversão da Rússia será fulminante. Fulminante. E uma vez que a Rússia for consagrada, como na visão mística de São Maximiliano Maria Kolbe, lá no Kremlin, ou seja, no centro do comunismo mundial, aquelas estátuas de Lenin e dos comunistas revolucionários, deicidas e fratricidas da humanidade, aquilo vai cair, vai ruir. E São Maximiliano Kolbe viu, numa visão profética, a imagem da Imaculada sendo entronizada no centro de Moscou. A França também se converterá, será o braço direito do Romano Pontífice, e a igreja gozará de uma paz, de uma alegria incomensurável. Mas para isso, nós precisamos ser como os Macabeus. Termina a formação de hoje como começamos. 1 Macabeus, primeiro livro dos Macabeus, capítulo 3, versículo 43. Disseram uns aos outros: levantemos a nossa pátria de seu abatimento e lutemos por nosso povo e nossa religião. Convocaram então toda a gente a fim de se prepararem para a luta, de rezarem e de implorarem piedade e misericórdia de Deus. O tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, ele foi escrito para formar um exército de oração, de adoração, de humildade, de trabalho, de serviço, de piedade, de resistência. E é este calcanhar humilde e simples que esmagará a cabeça da serpente. Que triunfe logo o coração imaculado de Maria. Uma salva de palmas ao coração imaculado de Maria, que triunfará. E o Sagrado Coração de Jesus. Vamos cantar. Cantemos a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe. Vamos nos consagrar a ela, olhando para Jesus, adorando o corpo e o sangue de Jesus, pedindo ao Espírito Santo que venha levantar homens e mulheres resistentes à indiferença, resistentes às contradições, resistentes à impureza que está por todos os lados, às seduções, resistente às heresias, às apostasias, às mentiras, às difamações, ao sincretismo, ao paganismo. Olha para Jesus no Santíssimo, vai cantando a tua consagração à Nossa Senhora, vai cantando: ó minha Senhora, ó minha Mãe.